Boa noite, moçada! Como é que tá a mexida? Sejam todos bem-vindos, mais uma live de conteúdo aí para vocês, maratona para empreendedores e empresários do ramo automotivo. Muito contente aí com esse desenrolar desses dias aí, a participação de vocês, os convidados que tiveram aqui com a gente, trazendo muita informação de extrema relevância aí para o nosso segmento, para o nosso cenário aí, né? Muitas estratégias. Eu confesso para vocês que eu aprendi bastante, cara, esses dias de live aí. A gente acha que hoje está no 19º dia. Hoje é terça, amanhã quarta é o último dia. Eu só preciso confirmar se eu tô no Instagram certo, se eu tô no Instagram da SF. Hoje minha filha que me auxilia não tá aqui. E... Ô Nelson, tô no Instagram certo, né? Tá no da SF mesmo, né? E... Enfim, cara, foram dias fantásticos. Apesar de estar muito cansado, eu confesso para vocês que eu tô bem exausto, que as atividades aí do dia a dia dobraram o volume, e aí à noite live e convida outro, pesquisa, e enfim. Mas eu aprendi muito com esse pessoal que esteve aqui com a gente. Temos hoje, amanhã e quinta-feira encerramos nossa maratona. Ó, o Bruno da Iber aí, pessoal que participou com a gente, perito automotivo, seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pela sua contribuição. Todos vocês aí que participaram com a gente, assistindo ou partilhando aqui as suas experiências aí e trazendo estratégia para o pessoal. Então, todos muito bem-vindos e muito obrigado pela colaboração, pela contribuição. Tenho certeza que nós estamos criando um grupo aqui de pessoas que querem fazer a diferença no mercado, que querem ver o segmento automotivo desenvolvendo, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito mais fortalecido e muito mais unido. Isso é mais importante. Quero convidar vocês já de antemão para a gente estar todos que participaram aqui presente no próximo congresso automotivo aí que vai ter, aguardando sair a data. Inclusive hoje o nosso convidado ele também vai estar lá palestrando lá no congresso, que é o Alexandre Costa, tá, da Alfa Consultoria. Esse cara é especialista em consultoria automotivo, que está aqui hoje com a gente. Então ele já está aí, ó, dando oi, Alexandre, Alfa Consult aí, ó. Já vou te chamar, Alexandre. O cara é especialista nesse segmento. Então esse cara nós temos que hoje extrair tudo que a gente puder dele, porque a consultoria dele não é barata, e hoje ele vai dar uma consultoria gratuita para vocês aqui, hein? Então vamos aproveitar, vou chamar o Alexandre aqui para entrar. Aperta o coraçãozinho aí para o Instagram entender que nossa live é relevante. Aperta o coraçãozinho e manda um direct para quem você acha que precisa participar dessa live com a gente aí, que não pode perder hoje. Hoje eu tenho certeza que vai ser uma das melhores lives que a gente já teve aqui. Alexandre, boa noite. Primeiramente, fala, Sérgio, tudo bom, meu amigo? Obrigado, tudo cara. Obrigado mesmo pela disposição. O Alexandre, eu convidei ele hoje de manhã, cara, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, isso. Você foi na live hoje à noite, vamos fazer. Ele falou, cara, tô dentro. Tem uma live antes, mas terminando lá, vamos pra cima. Então, assim, pessoas como você que o mercado precisa de fato, Alexandre. Pessoas que estão se dispondo aí, né, de tirar do seu horário de descanso para estar aqui, né, gerando conteúdo, trazendo novidade, dando dicas para o pessoal. Se apresenta aí, diga quem você é, para quem não te conhece ainda, e vamos lá. Bem, meu amigo Sérgio, muito obrigado aí pelo seu convite. Você está me escutando bem? Está me vendo bem? Estou escutando bem. Bacana, ótimo. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou consultor automotivo, tenho uma experiência aí de 25 anos nesse setor, né? Há 6 anos eu abri mão de estar numa multinacional de peças para abrir o meu negócio, que é a Alfa Consultoria. E hoje a gente tem, graças a muito trabalho e dedicação, você é empresário, sabe disso, meu amigo? A gente hoje está conseguindo rodar o Brasil todo, né? A gente atende desde a pequena oficina, né, através do Sebrae. Nós somos credenciados em 5 estados aqui no Sebrae, e atendemos clientes grandes, por exemplo, como concessionários, né? E há 2 horas atrás eu estava com uma live com o pessoal da Hiperfreios, que é nossa cliente. A gente está fazendo um trabalho muito bacana. Eu estava há 1 hora atrás com o César Unani, do programa Autosport.
na live. Então, foi muito Legal. bacana. Ele contou a história de vida dele. Então, o nosso trabalho é automotivo. Eu, nos últimos 6 anos, né, justamente quando eu abri a empresa, a gente sempre fala muito de inovação, Sérgio. E essa parte de eletrificação veicular estava começando há 6 anos atrás. E aí eu fui, fiz bastante curso, já vinha, né, acompanhando toda essa parte. E hoje eu tenho rodado o Brasil fazendo palestras, cursos, seminários a respeito desse tema. Inclusive, nosso amigo em comum, que é o Bruno Daibert, grande figura, me convidou para o congresso. Eu vou estar no congresso. O congresso ele foi adiado, né? E eu vou estar lá justamente falando sobre esse tema de eletrificação veicular, que é veículos híbridos e elétricos. Mas eu estou aqui à disposição para tirar dúvida do pessoal, esclarecer. É uma tecnologia nova, né? Vamos lá bater esse Com papo. certeza. Excelente, Alexandre. Obrigado de verdade Sim, mais uma vez. A gente está tentando mostrar para as pessoas um novo cenário, né? A gente acredita perfeito. que tudo isso que vem acontecendo vai mudar muito o comportamento das pessoas, o comportamento de compra. E fora tudo isso, né, que está acontecendo agora, a gente já vem num processo de transição de tecnologias muito grande, né? Sim, A sim, entrada dos veículos elétricos, híbridos, o próprio. sim. Ontem a gente estava conversando com o Hugo, que a gente falando sobre o 5G, Uhum. que vai ser a internet das coisas, vai trazer muita Isso, automação isso. para principalmente para os carros, né? E tudo isso vai afetar diretamente nossos negócios e nossa forma de Com certeza. vender e de comprar. E é sobre isso que o Alexandre vai falar com vocês hoje, Isso, principalmente exatamente. sobre a eletrificação dos veículos e veículos Isso. híbridos, tá? Isso aí É. vai fazer parte da nossa vida daqui a uns dias. Não adianta vocês fecharem os olhos para isso, porque isso já está, né? Eu estive nos Estados Unidos agora recente, nos Estados Unidos todo Sim. shopping hoje já tem lá os carregadores para você Ponto carregar de seu recarga. carro. Não é bem Isso. comum isso em qualquer lugar aí nos países mais desenvolvidos hoje. E não pense que aqui demora um pouco para chegar, mas vai chegar, Uhum. né? Então a gente tem É, que estar preparado e estar entendendo o que está acontecendo no cenário para não ser pego desprevenido, não ser pego de surpresa, né, Alexandre? com certeza. Quando eu faço as palestras sobre veículos híbridos, veículos elétricos, mas principalmente veículos híbridos, assusta algumas pessoas saber que desde 2010 é vendido carro híbrido aqui no Brasil. O primeiro carro foi o Mercedes S400. Inclusive tem um vídeo aí rodando no WhatsApp, né? Falando que a bateria dele custa 128 mil reais. Isso é verdade. Mas foi o primeiro híbrido vendido aqui no Brasil. O Prius, ele é vendido, gente, desde 2012. Então, são 8 anos de contato com essa tecnologia, no caso da família Toyota. Mas 2020, meu amigo Sérgio, é que é a grande mudança de chave. Por quê? Com o lançamento do Corolla. O que aconteceu no final do ano passado, em setembro do ano passado, é que a Toyota ele pegou o seu maior sucesso, o sucesso mundial, né, e trouxe para o Brasil, nessa plataforma nova, justamente uma versão híbrida. O que é que isso quer dizer para a gente? Isso é importante para quem está nos assistindo. Olha que coisa importante. O Prius, né, que é o irmão de plataforma, ele vendia 1.000 carros ano. O Corolla, ele vende de 5.000 a 7.000 carros por ano. Tá? É, desculpe, por mês. O que acontece é que a estimativa da Toyota é que de 25% a 40% dos carros, a informação antes dessa parada que a gente teve, né, é que 40% dos Corollas novos vendidos são híbridos. Isso vai dar uma média, meu amigo, de 12 a 17 mil Corollas híbridos por ano. Logicamente, esse número vai ser atualizado por conta dessa parada de mercado que a gente teve. Mas você observa que essa é a grande mudança de chave que veio justamente no carro que é best-seller da Toyota, que é o Corolla. Você que é especialista em SUV, picape, né? Aqui na região Nordeste, por exemplo, o RAV4 é fila de espera de 4 meses. O interessante do RAV4 é que ele não tem versão a combustão. Ele só é vendido aqui no Brasil, nesse modelo novo, como híbrido. E tem fila de espera de 4 meses. Venderam o test drive, venderam o carro de show. Eu digo isso porque a concessionária Toyota aqui na região é cliente nossa. Então, o que está acontecendo é o seguinte, Não, e a Sérgio. Toyota já Por reajustou que o preço dele umas isso? 4 vezes, né? Desde Umas que 4 vezes. lançou, né? Já está beirando aí perto de 200 e mesmo assim está vendendo muito. O que é que isso vai mudar? E por que desse interesse? Eu sempre falo o seguinte,
As pessoas dizem, mas não vai ter energia para todo mundo. Esse contexto. Deixa eu explicar uma coisa. Pelo menos na linha Toyota e Lexus, eles são híbridos regenerativos, ou seja, não precisa ligar na tomada, que a gente chama de plug-in. Né? Todos os outros são plug-in. A linha GTE da Volkswagen, né, que é o Golf, Volvo, Porsche, esses aí, os BMW, eles são plug-in. O que acontece é o seguinte, é que você tem um carro que te entrega, no caso dos híbridos, 20, 22, 24 quilômetros por litro. Então, o consumidor, quando ele fizer um test drive num carro desse, quando ele entrar no carro e apertar lá o botão Start e não fizer barulho nenhum, meu amigo, é o que eu estimulo as pessoas. Isso é muito disruptivo. As pessoas dizem, mas o carro está funcionando, está. É só colocar em drive e acelerar que ele anda. E ele vai andar e não vai fazer barulho nenhum, porque ele vai entrar no modo elétrico. Então, o que está começando a acontecer, Sérgio, é que as pessoas estão experimentando essa tecnologia e entendendo os benefícios. Eu tenho um depoimento de um cliente, Sérgio, que ele comprou um Prius e rodou com um tanque de 48 litros, 1.180 Meu quilômetros. Deus. 1.180 quilômetros. Ele voltou na concessionária, porque ele rodou com o carro, voltou na concessionária e disse, o marcador de combustível está com defeito. Mas não era o marcador de combustível, porque o carro ele chegou a fazer uma média de mais de 28 quilômetros por litro. Então você imagina que é um carro que ajuda a pagar a conta. Se você parar para pensar direitinho, eu tenho 2 carros, ainda não são híbridos, eu gasto fácil R$ 1.000 de combustível por mês. Fácil. Então, se você tem um híbrido, você vai pagar menos da metade do que isso. Então, esses R$ 500 que sobra ajuda a pagar a parcela do carro. Então, é um carro que, entendeu? Naquele patamar é o que as pessoas vão querer. Mas e o elétrico? O elétrico, daqui a pouco a gente fala que é uma outra categoria. Está começando a ferver aqui no Brasil também. Mas o híbrido vai ser lugar comum para a gente. Para você que trabalha com revenda de carro, é importante você conhecer a tecnologia, estar por dentro, por quê? Eu preciso saber que um híbrido, ele pega toda a tecnologia que um carro tem, convencional, e agrega uma bateria de alta tensão, um inversor, conversor, motor elétrico, cabeamento, plug de segurança. Então, é um carro extremamente complexo. O híbrido, Sérgio, ele é mais complexo até do que o carro 100% elétrico. Isso assusta um pouco, entendeu? O elétrico é o seguinte, ele é sofisticado tecnologicamente, mas mecanicamente ele é simples. Por quê? Porque ele tem menos componentes. Tá? Só que a tecnologia de bateria é hoje o fator impeditivo. Só para você ter uma ideia, um carro 100% elétrico, a bateria chega a custar 40% do preço do carro para a montadora. Você vê que isso é extremamente impactante. E um carro 100% elétrico, a bateria pesa 500 quilos. Ela é o assoalho do carro. Então, o elétrico aqui no Brasil, eu estou desenhando aqui esse cenário, logicamente vai mudar um pouco, né, por todo esse problema que a gente está passando, mas o Bolt já está sendo vendido aqui no Brasil, o Mercedes EQC já foi anunciado em fevereiro, em abril, pelo menos, estava programado o Audi e-tron, já tem 5 modelos da Jack Motors que foram lançados, já tem 2 sendo vendidos, vai chegar uma picape da Jack Motors, olha só, é o teu segmento, vai vir aí uma picape elétrica. Então, o mercado está mudando muito, meu amigo. Está mudando muito. 2020, 2021 vai ser o ano da mudança. É isso que eu tenho falado para as pessoas. Em vez de a gente falar mal da tecnologia, é melhor a gente entender a tecnologia. Entendendo a tecnologia, aí você sai na frente. Se você, por exemplo, quem está nos assistindo, o pessoal da Hyperfreeze aqui está mandando uma boa noite para o pessoal. Boa noite, pessoal da Hyperfreeze. Boa noite. Você que é revendedor, é importante você entender isso, porque o cliente ele vai chegar perguntando, mas ele liga na tomada e eu levo choque. Sérgio, ainda existe. Carro híbrido, ele começou a ser vendido, como eu falei, em 2010 aqui no Brasil, como Mercedes. Ainda existe muita dúvida das pessoas. Alexandre, se chover eu passar numa rolegada, eu vou levar choque? Mas e não vou aumentar o consumo de energia em casa, porque eu vou estar ligando o carro? Se eu disser a você que para carregar um carro elétrico na tomada, logicamente dependendo do percurso que você faz diariamente, mas o teu consumo vai ser menor do que o ar-condicionado da sua casa. É isso que as pessoas precisam entender, Sérgio. Vai ser menor, você não vai gastar R$ 100 por mês. Eu digo isso porque eu entrevistei o dono de um dentista daqui de Recife, inclusive o nome dele é Alexandre, nome muito bonito, né? Também é Alexandre, o nome dele.
E ele tem um Porsche Cayenne e um BMW i3. E os dois são plug-in. Ele instalou o que a gente chama de grid, né? Que é o quadro onde você faz a ligação, no apartamento, né? No terreno, no estacionamento. Ele falou com o síndico, porque tem muita gente que diz: ah, isso é só para quem mora em casa. Eu moro em apartamento, eu não posso ter carro elétrico porque não tem como ligar. Tem sim, porque esse cliente meu conseguiu. Então ele instalou lá, ligou diretamente no quadro dele. Ele chega em casa, liga o carro e ele diz: não aumentou em R$ 100. Não aumentou em R$ 100 o consumo de energia dele. Então, é isso que as pessoas precisam mudar a cabeça, sabe, Sérgio? Abrir a mente para a tecnologia. Carro híbrido e elétrico, ele tem tanta coisa que te entrega de benefício. Um carro híbrido que faz 24 quilômetros por litro. E eu não estou falando de carro pequeno, não. Eu estou falando de carro grande, tipo Lexus, de 5 metros de comprimento, sabe? Então, é o que eu recomendo aqui para quem está nos assistindo. Faça um test drive. Vá numa concessionária Toyota e dá uma volta no Prius, no Corolla. O que foi que eu fiz? Eu aluguei durante 24 horas um Corolla. Tá? E hoje você pode fazer isso porque tem um aplicativo da Toyota. E é muito bacana você passar aquela experiência ali com o carro. Né? As pessoas dizem: Alexandre, mas por que você não tem um carro híbrido hoje? Porque eu, meu amigo, estou num momento de investimento pessoal. O carro que a gente roda aqui na empresa, a gente elegeu que é o Argo, da Fiat. Tá? E eu tenho meu carro particular e tenho um carro da empresa. A gente elegeu, em 2018, o carro que tinha as melhores inovações, que representasse a empresa, a inovação automotiva. Escolhemos o Argo 3 cilindros. Ele tem 3 cilindros, ele é start-stop, ele tem central multimídia. Então, a gente tem um carro hoje que representa aquela tecnologia. Eu já gastei, em mim, em 6 anos, de investimento de treinamento, o valor desse carro. Esse carro, na época, foi 51 mil e um quebrado. Tá? Um Argozinho branco que a gente usa. Eu gastei em mim, em 6 anos, o valor desse carro. Então, justamente, eu estou num momento de quê? De estar sempre me atualizando, sempre me atualizando, sempre me atualizando. Para depois aí eu vou investir realmente no carro híbrido. Mas vale muito a pena. É disruptivo, né? É um conceito diferente, mas vale muito a pena. Desculpe se eu estou falando muito, né? Se você Não, quiser tá fazer tudo alguma certo. pergunta aí Não, não, mete bala. Tá muito Porque eu sou legal, tá muito, muito entusiasta. legal. Então, eu sou muito entusiasta disso, sabe? Só para as pessoas terem uma ideia. Porque, Sérgio, vou ser bem sincero, o seu amigo aqui lê 25 sites de carro por dia. Quem tiver com dúvida, eu passo o meu e-mail, tá? E a pessoa me manda um e-mail e eu mando a relação dos sites que eu leio todos os dias, certo? Então, por que eu faço isso? Porque eu tenho uma empresa de consultoria, eu preciso ser a referência no setor, né? Só para você ter uma ideia, está anotado aqui no meu caderninho, mas eu tenho isso em planilha aqui. A gente faz esse acompanhamento. Em uma única semana do mês de fevereiro deste ano, foi lançado a X5 Hybrid, Range Rover Hybrid, Range Rover Sport Hybrid, XC40, híbrida, né, também, e o EQC da Mercedes, 100% elétrico. Na mesma semana. Foram 5 lançamentos eletrificados em uma semana do mês de fevereiro. Uma semana. Pouca gente está sabendo disso. Em março, foi lançado, antes de começar essa questão da quarentena, mais um híbrido, o Lexus RX 450H. Então, no período de 30 dias, no começo do ano, teve 6 novos veículos eletrificados. No Brasil, já tiveram, a gente faz, digo isso, tem gente aqui de Lincoln, de Fortaleza, um abraço, Lincoln, estou vendo aqui. A gente faz o levantamento. No Brasil, desde o primeiro modelo lançado até hoje, tá? Foram 33 modelos híbridos e elétricos. Deixa eu até abrir rapidamente uma planilha aqui, que a gente é consultoria e tem essas coisas de planilha. Não sei se dá para ver aqui no gráfico, mas deixa eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu acho que talvez não, né? Olha só. Em 2000, deixa eu ver aqui. No ano passado, olha só. No ano passado, foram lançados 12 modelos híbridos no Brasil. 12. Caralho. 3 elétricos. Só esse ano já foram 5 híbridos e 2 elétricos.
Então, observa que as pessoas não têm noção disso, meu amigo. Os lançamentos estão acontecendo. Então, olha, em 2010 foi um, 2011 foram dois híbridos, 2012 foi um, 2013 não teve lançamento nenhum, 2014. Eu digo isso porque a gente é empresa de consultoria, então a gente tem que analisar dados, analisar número. 2018 foram 6 modelos híbridos. 2012 já foram 12, meu amigo, dobrou. E só esse ano, é porque já deu uma parada no mercado, mas só esse ano já foram 5. O que é que isso me diz? A bola da vez é o híbrido. Fato. Então, o que é que o seu amigo enxerga aqui, lá na frente? Tá? Estou vendo aqui, perito automotivo, grande Bruno, no Brasil, Corolla. Um abração, Bruno. O que é que eu estou enxergando? Que daqui para frente, todos os carros vão ter algum nível de eletrificação. Para quem está nos assistindo, isso é importante entender. E quando a gente fala de eletrificação, a pessoa pensa só no carro elétrico. O carro elétrico é o extremo da escala. Na base, você tem o start-stop. Então, por exemplo, eu comprei o Argo, porque é um carro que tem a tecnologia que a gente chama de micro-híbrido, tá? Que está aqui na base. Depois veio o sistema 48 volts, tá? Depois vem o híbrido e depois vem o elétrico. Então, daqui para frente, qual é o cenário que eu desenho aqui para quem está assistindo a gente? O que vai acontecer é o seguinte: carro até 60, 70, 80 mil reais, ele vai ter start-stop. Isso já acontece. Tá? Tem 90 modelos vendidos no Brasil com start-stop. 90. Certo? Praticamente todos os importados de alta gama, eles têm hoje start-stop. Então, tem 90 modelos de carro equipados com start-stop no Brasil. Salvo engano, de 13 montadoras diferentes. Digo isso porque a gente trabalha com dados. Sistema 48 volts. Linha Audi trouxe essa tecnologia aqui para o Brasil. Q7, Q8, novo A6, o novo A8 que está chegando também vem com o sistema 48 volts. Híbrido. Toyota, Volkswagen trouxe o GTE, mas deve vir Tiguan também, até o ano que vem, Tiguan e Passat. Tá? Então nós temos Toyota e Lexus, híbrido. A Lexus no Brasil é o único lugar do mundo onde a Lexus só vende modelos híbridos. Nem no Japão isso acontece. Aqui no Brasil, todos os modelos dela são híbridos. Então nós temos Toyota, Lexus, Volkswagen com o GTE, temos Volvo, temos... a Volvo vendeu no Brasil, ano passado, de híbrido, 1.200 carros. São carros caros, mas 1.200. É um número interessante. Nós temos aqui Volvo, a Porsche, que tem uma participação importante de Panamera e Cayenne híbridas. Cayenne. Né? Isso. Já foi lançado aqui no Brasil, está chegando nas concessionárias, o Taycan, que é o 100% elétrico, com um sistema de 800 volts. 800 volts, meu amigo, é muita coisa. Em média, aí, o elétrico trabalha com 400, os híbridos entre 200 e 300 volts. A linha Volvo, que é muito impactante, porque ela tem uma configuração diferente dos outros modelos. Então, o que é que vai acontecer? Os carros mais caros, de 400 mil reais, eles vão tender a ser 100% elétricos. O que é que acontece? Naquela última greve dos caminhoneiros, o cara que tem um Range Rover diesel, que o diesel foi o último a retomar no mercado, em termos de abastecimento, né? De retomar o abastecimento, o que é que aconteceu? O dono desse Range Rover diesel de 400 mil, ele ficou com o carro parado na garagem porque não tinha onde abastecer. Então, essa pessoa que tem essa disponibilidade financeira, o que é que ele vai fazer? Ele vai partir com um carro 100% elétrico. A Jaguar já tem o I-Pace, o EQC já chegou no Brasil por 400, o Audi e-tron está chegando, e até o ano que vem vai ser lançado um modelo da linha Range Rover 100% elétrico, porque a plataforma já existe dentro do grupo, que é a plataforma do I-Pace. Então, lá no topo vai ser aquele cara que usa o 100% elétrico, tá? Intermediários híbridos e abaixo de 80 mil os carros com start-stop. É isso que vai acontecer. A gente vai ter uma série de tecnologias. E o vendedor de carro, meu amigo Sérgio, precisa estar atento a essas inovações. O dono da oficina, eu dou muito treinamento para a oficina, eu participo de muita palestra, cursos e seminários. Eles precisam também estar por dentro dos procedimentos de segurança. Tá? Porque, querendo ou não, é alta tensão. Então, aí existe um risco. Só para você ter uma ideia, só 2 concessionárias no Brasil, da marca Jaguar, podem fazer intervenção no grau mais elevado no carro elétrico dela, que é o I-Pace.
uma é aqui em Recife, a outra está em São Paulo. Porque o procedimento de segurança é tão rigoroso que são dois técnicos para trabalhar no carro. Um fazendo o reparo e o outro com um gancho de segurança, porque em caso de choque, ele vai tirar outra pessoa. E tem uma série de normas e procedimentos que precisam ser seguidos. Eu não quero aqui assustar, muito pelo contrário. Eu quero dizer que a Caralho. gente vai ter que. O que eu quero dizer é que a gente vai ter que seguir muitas normas de segurança. Porque existe o risco potencial de choque. Não para o motorista, para deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, meu amigo. O motorista está tranquilo, salvo dentro do carro. Em caso de colisão, não vai levar um choque. Se passar numa rua alagada, não vai levar um choque. Tá? Agora, um técnico que for fazer uma intervenção, por exemplo, ah, um Golf GTE, tá? Que tem ali um sistema de aproximadamente 350 volts, ele tiver um vazamento do retentor do volante. E eu preciso remover a caixa de marcha para fazer a manutenção ali do retentor. Dentro da caixa de marcha tem um motor elétrico, que trabalha com 350 volts. Então eu tenho que desligar o disjuntor de segurança, esperar 10 minutos. Tem todo um procedimento de segurança, tá? Para que eu possa fazer esse reparo. Se eu seguir isso daí, ótimo. Eu tenho um par de luvas, tá? Elas estão até no escritório, que são luvas de 1000 volts. Esse par de luva custou R$ 416. E ela só tem validade de 1 ano. Então você observa, meu amigo, que não é só ter o conhecimento do sistema, eu tenho que ter conhecimento sobre o procedimento de segurança, isso para a oficina, e usar as ferramentas corretas. Tá? No caso do vendedor, é a informação. Ele precisa estar bem informado. Precisa saber onde fica o disjuntor de segurança, precisa saber onde fica a bateria de alta tensão, precisa orientar o cliente sobre alguns procedimentos. Só para dar um exemplo aqui, meu amigo Jefferson, um abraço, meu amigo Jefferson, que é o marketing lá da Hiperfreio. Se você sentar, para quem está nos assistindo, se você sentar no banco de trás de um híbrido da Toyota, tá? Corolla, RAV4 ou Prius, você senta no banco de trás, atrás do passageiro, ok? Então ali, lado direito do carro. Se você colocar a mão embaixo do assento, você vai ver que tem uma janelinha, uma persiana, tá? Ali ficam duas coisas importantíssimas para o carro, que aí o vendedor tem que saber disso, que é o disjuntor de segurança que desenergiza o sistema para se fazer algum reparo, e ali é o acesso do ventilador da bateria. Na linha Toyota, a bateria de alta tensão ela é arrefecida a ar. Então, o que é que eles fazem? Ele aproveita o ar frio do habitáculo, aspira esse ar frio e ventila dentro da bateria. E aí coloca esse ar quente para fora, certo? Você imagina que no manual do Prius, meu amigo, o manual do Prius parece o Novo Testamento. É dessa grosseria, é um negócio impressionante. Tem mais de 700 páginas, é um negócio muito doido. Tem mais de 700 páginas. E no manual, ele diz o seguinte: evite colocar sacolas plásticas no assoalho do banco de trás. Porque se essa sacola plástica ficar na frente da veneziana de ventilação, pode superaquecer a bateria e o carro entra no modo de segurança e se desliga, porque ele vai proteger a bateria. Então você observa que é importante para o vendedor, para quem está negociando o carro, conhecer essa tecnologia. E é por isso que o Bruno me chamou para o congresso, para a gente desmistificar algumas coisas, né? Aí o pessoal fala, Alexandre, mas se o carro bater, eu vou levar choque? Bem, sendo bem transparente, existe um risco potencial? Sim. Todo carro híbrido e elétrico, em caso de colisão, a própria central do airbag, que aciona as bolsas, desenergiza o sistema. Meu amigo Juan, lá daqui de Pernambuco, um abraço, Juan. O próprio sistema de segurança que aciona as bolsas do airbag é que vai desenergizar o sistema de alta tensão. Mas dependendo, meu amigo Sérgio, da intensidade dessa colisão, se um cabo da bateria solta e encosta na carroceria, esse carro começa a conduzir corrente elétrica. Tanto é que já existiu 2 treinamentos aqui no Brasil, no ano passado, chamado de workshop, onde as montadoras forneceram carros elétricos para os bombeiros aprender exatamente onde faz o corte da carroceria. Porque tem um risco do bombeiro, na hora que for socorrer alguém que cortar uma carroceria, encostar com esse cabo de alta tensão
E aí vem um choque. Tá? Sabe uma categoria que eu me preocupo muito? Duas. Frentista do posto e o cara do reboque. Em que sentido? Está lá no manual do Prius. O Prius, quando você vai... Eu não tenho aquele carrinho de Bruno, tá? O Bruno tem um carrinho que ele usa nos treinamentos, né? Tem. Vou comprar um. Um abraço aí, meu amigo Bruno. O Mas Palio você amarelo imagina... do Bruno é o mais famoso do Brasil. O Palio Isso, é Sport. um Palio Sport em amarelo, exatamente, exatamente. Eu vou Duológico, comprar um. duológico. Isso, duológico. Vou comprar um também. Você imagina que o mais comum para reboque, o recomendado para carro híbrido é que seu híbrido elétrico você coloque na plataforma. Na minha região, Sérgio, chama de cambão, né? Que é aquele Sim, suporte que você levanta aqui o eixo dianteiro sim, aqui e também. vai arrastando isso, vai arrastando o carro pelo eixo traseiro. Em hipótese alguma, se deve fazer o contrário. Usar o cambão na roda de trás e transportar o carro com o eixo dianteiro no solo. Num carro híbrido, o motor elétrico vai estar girando por conta das rodas. Isso pode gerar descarga elétrica. Então, você imagina que esse tipo de informação, quantos motoristas de reboque tiveram acesso a isso? Observe que a coisa é muito densa. Tá? Sim. Né? Você imagina, por exemplo, o frentista do posto que abre o capô do carro, diz, doutor Sérgio, meu patrão, vou dar uma olhada nos níveis. Não é assim que ele fala? Isso. Aí ele começa a verificar aqui fluido de arrefecimento, nível do óleo. No carro com o carro híbrido e o elétrico, mas principalmente o híbrido, ele tem um reservatório muito semelhante àquele reservatório o reservatório do motor. O que é que acontece? O que vai acontecer é que alguns frentistas, pela falta de informação, vão colocar outro tipo de fluido no lugar do fluido de arrefecimento. E o carro híbrido ele tem Nossa. circuito duplo. Um circuito é só para o inversor. No Golf GTL é lacrado. Se você colocar um líquido errado ali, você vai prejudicar o inversor. E o inversor vai custar uns 25 mil reais. Entendeu? Então, assim, existe o carro, olha, o consumidor mudou. Eu tenho conversado muito com o Bruno sobre isso. O consumidor mudou. O carro mudou. O dono da oficina, o vendedor, vai ter que mudar também. A gente tem que se Com atualizar. certeza. Meu amigo, Com certeza. gastei não, eu investi mais de 50 mil reais em mim para poder chegar nesse nível e conversar com você aqui sobre carro híbrido e elétrico. E digo a você, eu não, eu não cheguei a 10% do conteúdo realmente. Porque quanto você mais cava, mais informação você acha. A coisa está tão Alexandre, me insana. fala uma coisa. Como é Ah, que pode funciona a falar. questão de a complexidade de manutenção, Sim, durabilidade de qual que é a durabilidade do motor elétrico e também da uma perfeito. bateria, que é a maior preocupação aí do mercado, eu acredito que está muito ligado à questão de durabilidade de bateria, né? Aí se você for, Perfeito, não sei perfeito. como é que tá a sua dinâmica aí, mas se você for falar disso mais para frente, não tem problema, mais para frente você Não, não, fala. não. A gente fala aqui agora, perfeito. Essa sua pergunta é uma pergunta muito comum. O que é que acontece? Tá? Onde entra motor elétrico, a durabilidade vai lá para cima. Eu sempre dou um exemplo muito simples para todo mundo entender. Todo mundo tem em casa aquele ventiladorzinho velho que está lá, tec, 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 e tem 10 anos, 15 anos. Porque o Geladeira motor também, elétrico, né? Geladeira funcionando direto em geladeira, casa. direto, 24 horas por dia. Então, o motor elétrico é uma máquina extremamente eficiente. Ele consegue converter em trabalho 90% da energia. E se eu considerar um motor a combustão, o melhor motor que tem hoje, que é o do RAV4, olha que coisa doida. O RAV4 hoje tem o motor mais eficiente do mundo, que é 41% de eficiência energética. Ou seja, meus amigos que vocês estão escutando, do combustível que você bota no tanque hoje, de um carro convencional, só 30% é aproveitado como energia para movimentar o carro. O restante é desperdiçado como calor e ruído. Por isso que carro tem sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Então, o que é que acontece? O motor a combustão, ele precisa de arrefecimento e lubrificação, porque senão ele trava, a temperatura eleva. E motor elétrico, Sérgio, ele é tão eficiente que eu não preciso arrefecer ele. Tá? A vida útil estimada de um motor elétrico de um carro híbrido ou 100% elétrico é entre 500 mil quilômetros
a 1 milhão de quilômetros. Bah. A Tesla está lançando um caminhão chamado Semi. Tá? A expectativa de vida útil do motor elétrico desse caminhão é de 1 milhão de milhas, que é 1,6 milhão de quilômetros. Então, um motor que você não tem manutenção. Tá? Então, na parte eletrificada, essa pergunta foi muito pertinente. A parte eletrificada de um carro híbrido ou elétrico não entra no plano de manutenção. Então, você não vai precisar tirar motor para rebobinar, isso é coisa do passado. O motor elétrico é extremamente balanceado, tão balanceado que você não vai precisar trocar os rolamentos. Esse conceito vem do motor de partida antigo, entendeu? Eu precisava desmontar, trocar rolamento, que tem desgaste. Esses motores, gente, eles são chamados brushless. O que é isso? Ele não tem coletor escova, que é aquela parte do motor elétrico que desgasta. Ou seja, o motor elétrico não precisa de manutenção. Então, já eliminei um item aí. Bateria. A bateria de um carro hoje, na melhor das hipóteses, bateria 12 volts, ela vai dar aí 3 anos. Se o teu carro estiver muito bacana. No máximo 3 anos. A grande maioria dá 1 ano e meio e ela vai para o espaço. Bateria 12 volts. E vai para o espaço. A bateria de alta tensão é de 10 anos de vida útil. Então, você imagina que você vai rodar com o carro durante 10 anos e a bateria ainda está bacana. Dependendo da condição que você usa, pode até durar muito mais. Só teve um caso aqui que a gente faz esse acompanhamento. Eu sou de Recife, estou falando com vocês aqui de Recife, Pernambuco. Fernando de Noronha pertence... Estive aí em Recife esses dias. Bacana. Oh, se eu soubesse, eu tinha ido lhe receber, meu amigo. Se eu soubesse... Passei 4 dias na casa do Janguier Diniz, lá em Muro Alto. Janguier Diniz, ele foi meu cliente, não vai lembrar de mim. Ele, presidente do Grupo C, não é isso? Bem grandão ele, bem alto. Eu fui gerente da concessionária BMW aqui. Janguier e Sandra. Isso. Ele foi cliente meu, ele tinha um BMW na época. Grande figura, grande empreendedor. Grande empreendedor. E Muro Alto é praia show. Praia muito bacana. Eu sou suspeito para falar, né? Mas vamos lá. Então, aqui em Pernambuco tem 2 Prius da polícia híbridos. Um fica em Fernando de Noronha e o outro fica na Praia de Boa Viagem, rodando. Tá? O que acontece? O de Fernando de Noronha deu um problema na bateria de alta tensão. Mas por quê? Porque Fernando de Noronha é a menor rodovia do Brasil, tá lá, tá? Não sei se o pessoal sabia disso. É a menor rodovia do Brasil, porque é uma ilha. Então, o que acontece é que o Prius é um híbrido regenerativo, ele não liga na tomada. Para carregar a bateria, precisa rodar. Como é uma ilha, não carregava da maneira correta a bateria. Aí o que aconteceu? Precisou ser trocada. Então, essa bateria a nova saiu de Recife, foi para lá, o chefe da oficina da concessionária foi para lá, pediu ajuda ao pessoal da CELP, que é a companhia de energia, né? De lá, porque precisa da luva, a bateria pesa 50 quilos, né, do Prius, para fazer essa manutenção. Então, foi o único caso onde eu soube que a bateria de alta tensão deu problema. São extremamente duráveis. Extremamente duráveis. Então, assim, é um mercado que a gente precisa entender, precisa conhecer. Se você pegar alguns casos em São Paulo, se você procurar aí qualquer site, você vai ver que tem Fusion, por exemplo. Fusion começou em 2011. Você vai pegar Fusion 2012, 2013 com 120 mil quilômetros, por exemplo. Tá? E a bateria está ótima. O scanner da concessionária, o equipamento de diagnóstico, e da oficina, ele consegue ler o estado de saúde da bateria. O termo é isso, estado de saúde. Ele consegue avaliar se a bateria está ok. E dizer mais uma coisa, Sérgio. No carro híbrido, a bateria ela é formada por cartuchos. Por isso que a gente chama de battery pack, o pacote de bateria. Lembra do... Eu sou um cara muito velho. Lembra do Odyssey e Atari? Que a gente jogava, que tinha aquele cartuchozinho? Você imagina ali que a bateria... Joguei muito em Enduro, River Raid, Enduro, River Raid, Pac-Man. Somos contemporâneos, exatamente. O que é que acontecia? O que é que acontece, né? Você imagina 28 cartuchos semelhantes àquele. É o que forma a bateria do Prius. Então, cada um gera 7,2 volts. Então, são vários modos. O que é que vai acontecer lá na frente? Vão surgir empresas especializadas só em manutenção de bateria. Porque se a bateria der um problema, não é a bateria toda que dá o problema.
É só aquele módulo. Então, daqui a pouco vão existir as oficinas especializadas. Uma bateria dessa custa R$ 10.000. Então, ao invés de você trocar a bateria toda, o especialista, seguindo todo um procedimento de segurança, ele vai desmontar, analisar módulo por módulo, trocar só aquela célula que está com problema. Então, o que acontece é que novos serviços vão surgir, novos mercados. Deixa eu dizer outro. Na década de 80, existiam kits de conversão de carro gasolina para álcool. Não sei se você lembra disso, né? Sim, E um sim. kitzinho com a junta mais grossa e tudo mais. Então, o que é que acontecia? Fazia toda essa mudança. O que vai acontecer agora é que vai existir conversão para carro elétrico. Assim como você converte o carro em GNV, você vai ter a conversão para carro elétrico. Então, você vai chegar lá com o seu Palio ED96, levar nessa oficina, né? Eu nunca esqueça da minha época de mecânico. Isso, é da minha época da mecânica. Eu fui de concessionária física. Você vai levar seu Palio ED lá, 2 portas, e eu quero converter ele para elétrico. E vai converter. Então, veja como esse mercado, meu amigo, está passando por um dinamismo, por uma mudança muito grande. Então, assim, precisa ter a mente aberta. É o que eu sempre digo. Por isso que, sempre que tem oportunidade para falar do assunto, eu estou disponível. Porque esclarece muita dúvida. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode fazer pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas me veio na memória agora, eu lembrei. Teve uns vídeos correndo na internet aí de um pessoal fazendo uns carros a hidrogênio, aí no Nordeste. Como é que é aquela tecnologia? Como é que funciona aquilo? Eu fiquei muito curioso para entender aquilo. Veja só, tem vários vídeos. Aí tem um que eu diz assim, o carro é movido a água. Deixa eu explicar um negócio para quem está nos assistindo aqui, meu amigo. O hidrogênio, ele é combustível de foguete. Né? Foguete usa peróxido de hidrogênio. Tá? É o que leva um satélite lá para o espaço. Então, o hidrogênio, ele não pode ser usado para queimar dentro do motor. O que é aquele sistema? Aquele sistema chama-se gerador de hidrogênio. Você pega um recipiente com água, tá? Faz passar dentro dele uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela quebra a molécula da água em oxigênio e hidrogênio. É uma experiência que os filhos da gente fazem no colégio, beleza? Chamado de eletrólise. Então, você está ali quebrando. Então, ele acumula esse hidrogênio num recipiente e joga dentro do motor. O hidrogênio é extremamente reativo, ele do estado gasoso, e é extremamente perigoso. O que acontece é o seguinte: primeiro, o carro não roda só no hidrogênio, porque o motor precisaria passar por uma série de regulagens. Um abraço aqui para o meu amigo Neném. Tem bastante gente aqui que me acompanha e está aqui também seguindo essa live. Legal demais. O hidrogênio, ele, para funcionar no motor a combustão, tinha que ter uma série de mudanças. Eu precisaria mudar o avanço de ignição, as vedações do motor. O pessoal do núcleo de oficinas de Santa Catarina, obrigado pela presença. O pessoal está acompanhando, está sendo bacana. Então, o que acontece? Hoje Santa Catarina liberou o comércio, inclusive, tá? Uma boa notícia para o pessoal de Santa Catarina. Isso. Estamos muito felizes, eu tenho negócios lá e estou muito contente. Lá fechou primeiro que aqui e agora hoje reabriu. Isso. Eu venho acompanhando lá o caso deles. Eles são extremamente organizados. O estado é muito, muito bacana. Estou falando aqui, ó, isso é bom. Boa notícia, uma boa notícia. Então, o que acontece, meu amigo, que o hidrogênio, para ser seguro, ele precisa ser liquefeito. Então, o que acontece? O gerador de hidrogênio não tem comprovação científica nenhuma, tá, da sua eficiência. O hidrogênio é a menor molécula que existe. Então, eu vejo alguns sistemas que você coloca num recipiente, dizendo, não, o hidrogênio está ficando aqui, mas não tem como vedar a menor molécula do mundo. O hidrogênio, ele vaza dali. Outra coisa, o hidrogênio é tão perigoso que a queima dele é invisível. Então, não forma aquele fumaça, aquela chama característica avermelhada ou azulada. Ela é transparente. Então, isso torna-se extremamente perigoso. Tá? Isso é importante a gente entender. Tem um carro da Toyota chamado Toyota Mirai. Mirai quer dizer futuro em japonês. Esse sim, está na segunda geração, ele é abastecido a hidrogênio. Mas ele é um carro elétrico. Ele usa uma célula de hidrogênio. O que é isso? Você abastece com hidrogênio líquido
para você liquefazer hidrogênio, você tem que jogar abaixo de 200 graus, liquefazer ele em 2 cilindros, a uma pressão de 700 bar. Aí, esse hidrogênio líquido entra em contato com a chamada célula de combustível, e o carro aspira o oxigênio, faz o processo inverso da eletrólise, né? A eletrólise você passa a corrente elétrica para gerar hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, eu misturo oxigênio e hidrogênio e gero eletricidade. Então, é um carro elétrico abastecido com hidrogênio líquido. Então, a questão do gerador de hidrogênio não é, eu não recomendo. Quando eu chego numa oficina que o pessoal está instalando, eu digo, oh, beleza, né? Respeito. Mas eu não recomendo porque não tem... Mas ele gera toda aquela economia mesmo de falar que faz 100 quilômetros com 1.200. Excelente pergunta. Isso. Excelente pergunta, meu amigo. Eu chamo isso de comprimido para sede. O carro fica mais econômico? Fica, mas vou lhe explicar o porquê. Por que comprimido para sede? É um comprimido de 2 copos d'água. Aí a sede passa, entendeu? Quem gasta R$800, num dispositivo para economizar, qual é a primeira coisa que ele faz? Tira o pé do acelerador. Então a economia vem, não é do dispositivo, é aqui, ó. Entendeu? O cara quer economizar, é feito placebo. Ele tira o pé. É um placebo, exatamente. Me desculpem as pessoas que fazem esse tipo de instalação, ok? Eu apenas estou dando um embasamento técnico. Isso não, aqui. Não, mas algumas bem, pessoas, mas o pessoal fala num consumo aí de 100 km com 1 litro. Não tem como fazer isso no pé. Isso aí não existe. Não então, tem como. é não conversa. Tem como. Não tem. E outra coisa, meu amigo. Eu trabalhei num sistemista, eu trabalhei na Magnete Marelli, tá? A Magnete Marelli é quem desenvolve sistema de injeção eletrônica, câmbio duológico e tal. E eu conheci o laboratório, que fica em Hortolândia, em São Paulo. Eu teve um depoimento de um convertedor que ele disse, não, Alexandre, mas eu rodei 2.000 quilômetros com o carro. 2.000 quilômetros não é nada. Não é nada. Quando você vai homologar um motor, os testes é de 1 milhão de quilômetros. 2 milhões de quilômetros. Então, 2.000 para se homologar alguma coisa é nada. Então, para uma montadora poder liberar um carro para ser vendido, eles constroem vários protótipos para rodar mais de 1 milhão de quilômetros. Então, você vê como o negócio é sério, né? E precisa ser bem testado. Então, hoje, realmente, eu não recomendo, tá? Alguém fez uma pergunta aqui só. Eu não consigo voltar. Eu tenho uma na caixinha de perguntas aqui, o seguinte. Sim. O Alex, da Pracial, quer saber quais os principais componentes a ser avaliado na compra de um seminovo híbrido. Bacana a pergunta. Muito boa. Muito bacana, muito bacana. Um ponto importante, primeiro eu preciso entender que componentes são esses. Bateria de alta tensão, isso é comum a todos os carros híbridos elétricos. Bateria de alta tensão, ela fica normalmente embaixo do assento traseiro. Nos carros da Volvo, ela fica no console, ali entre motorista e passageiro. Essas baterias você não tem acesso a elas, tá? Precisa desmontar. O ideal é ligar um scanner no carro, um equipamento que a oficina tem, para avaliar o estado de saúde da bateria. Primeiro ponto. Segundo ponto, se puder levantar o carro para ver o cabeamento, certo? São 2 cabos de cor laranja que passam por baixo do carro, para ver se eles não foram esmagados por uma pedra ou coisa desse tipo. Verificar ali do lado do motor tem uma peça chamada inversor. O inversor é uma caixa que fica em cima da caixa de marcha, do lado do câmbio, tá? Para ver se não tem, se aquela peça ali não foi mexida, se os parafusos ainda estão com os lacres alguns têm isso, né? Os lacres de aperto de fábrica, para ver se os conectores de alta tensão não foram mexidos. Tentar verificar se esse carro não sofreu nenhum tipo de batida. Isso é importante. Porque na hora de uma colisão, um serviço de funilaria tem que ser muito bem feito. Por quê? Porque eu posso estar mexendo no isolamento desse sistema, o que é ruim. Eu posso ter danificado, por exemplo, algum conector de alta tensão. Então, o que a gente tem que fazer, além dos cuidados gerais, é verificar a bateria de alta tensão, mas eu não consigo verificar visualmente, só através de equipamento. Verificar o estado dos conectores. O difícil, Sérgio, é que boa parte desses componentes não está fácil de você ver.
E eu tenho que primeiro entender quais são esses componentes. Por exemplo, os motores elétricos, a gente não consegue ver, porque normalmente eles estão dentro da caixa de marcha. Então é importante você levantar o Eles carro todos e ficam ver dentro se da a caixa de caixa marcha. dentro da Legal. caixa de marcha. Na linha Volvo, é por isso que eu digo que o Volvo ele é um pouco diferente. Na linha Volvo, eles ficam no eixo traseiro, tá? Mas o acesso a ele é muito difícil. O importante é dar uma volta com o carro. Isso é que é interessante, tá? Dar uma volta com o carro e verificar também o reservatório do sistema de arrefecimento do inversor, que tem que estar com o líquido correto no nível correto. Porque esse é fundamental. O inversor é um dispositivo eletrônico que converte alta tensão em baixa tensão, converte corrente contínua em corrente alternada. Ele está ali acima do câmbio. Tá? É uma caixa de alumínio quadrada arrefecida a líquido. Esse reservatório de arrefecimento tem que estar com o líquido correto. Tá? Ele não pode ser utilizado qualquer líquido, não pode estar só com água. Então, esse é um ponto importante. Logicamente, para isso, eu preciso aqui ilustrar com algumas imagens para falar sobre isso. É o que eu vou fazer no No congresso, lá com congresso. o Bruno. Exatamente. Bacana. Mas, principalmente, ver essa questão do líquido de arrefecimento. Não é o mesmo do motor. Eles são independentes. Tá? E mesmo o carro elétrico, ele tem sistema de arrefecimento. Então, é importante você verificar o nível daquele sistema ali de arrefecimento. O difícil é que nem sempre é tão fácil, né? Você fazer a inspeção e dar uma olhada nisso. Fantástico. Alexandre, eu tô de boca aberta aqui, queixo caído, de fato, com o seu conhecimento, cara. Parabéns. Não teve uma que nós mandamos que ele não matou no peito e falou, é aqui, deixa Não, comigo. Isso aí é a lá Ronaldinho Gaúcho, hein, bicho? Porra, não, mas deixa eu parabéns dizer um mesmo, negócio, cara. meu amigo. É porque eu sou entusiasta disso. Eu curto, eu me divirto, eu adoro estar estudando. Nesse momento, eu tenho um consultor comigo, né? Ele é engenheiro mecânico, trabalhou na concessionária Toyota aqui. E nesse momento ele está separando o material para mim, tá? Se eu mostrar para você aqui rapidamente, ele me mandou, não sei se dá para ver aqui, tudo isso aqui é material que a gente está estudando. Tudo em inglês, cara. Só sobre motor elétrico. Tá aqui, mandou Legal. 4 materiais para mim, hoje, porque a gente está estudando para estar se atualizando. E o que acontece? Aí é meu desafio. Qual é o desafio? É a língua hoje, cara. Por quê? Porque o conteúdo em português sobre híbridos elétricos é muito pouco. Se você quiser realmente meter a cara nisso, aí fica a dica aqui, meu amigo. Para quem quiser meter a cara nisso, o conteúdo está lá fora. Muita coisa na internet. Agora é tudo em inglês. Então aí tem que botar o inglês para rodar, entendeu? Tem que realmente se especializar e meter a cara. E não pode permitir que o inglês seja o limitador para você se especializar nisso. Então a Sim. gente fica estudando constantemente. E essa é a minha função, porque assim, isso é uma escolha, sabe, Sérgio? Eu decidi, eu tomei por decisão de ser uma referência no Brasil em termos de eletrificação veicular. Ah, mas eu vou conseguir só por conta dos meus belos olhos verdes? Não. É muito estudo e muita dedicação. E o difícil, Com eu conheço muita certeza. gente boa. Eu conheço muita gente boa, mas sabe o que é o mais difícil? É transformar um contexto complexo numa coisa fácil. Entendeu? Eu ir lá, eu estudar aqueles 4 materiais que meu consultor lá me passou em inglês, a gente estudar, e quando alguém me fazer uma pergunta, eu responder em um nível assim que as pessoas consigam entender. Eu acho que essa é a sutileza, esse é que é o desafio, entendeu? E eu fico muito grato de ter esse feedback. E lhe digo, Alexandre, mas você vai nadar de ah, braçada, porque é um mercado que é a tendência, não tem como fugir disso. E, então, como diz todos os nossos amigos aí, conhecedores, quem chega primeiro bebe água limpa, né? sim, Então, sim, sim. um mercado novo demais, eu falo, tá todo mundo fritando a cabeça, né? A Toyota vem fazendo um Sim. trabalho muito legal de desmistificação, né? Até por Isso, conta da isso. garantia adicional que eles dão hoje no Perfeito, Corolla, né? perfeito. Algo que Isso, faz as pessoas começarem a acreditar. Eu falo que se, isso. né, precisou vir a Toyota pegar o carro mais vendido deles no mundo e falar assim, eu vou colocar aqui para vocês testarem, né? E Isso, começar, exatamente. né? Agora me fala uma coisa, você compraria, pessoalmente falando, um Prius Sim, 2014 com 80 mil sim. quilômetros rodados, por exemplo?
Sim, sim. Compraria? Inclusive, eu estava dando uma olhada nisso, né? Não, esse ano eu vou trocar, eu rodo muito, esse ano eu vou trocar o Argo, né? Ele com 2 anos já está com 51.000 quilômetros. Não, peraí, já estou pensando em trocar, a manutenção está toda em dia, bonitinho. E eu justamente pensei num híbrido. Mas, poxa, eu acho que talvez esteja na hora de um híbrido. Sim, até porque eu tenho conhecimento técnico, né, para poder avaliar o carro. Acontece que nesse ano 2014 você vai encontrar muito pouco modelo, né? Você talvez encontre mais aí em São Paulo, né, do que aqui realmente. Porque aqui a coisa só começou a pegar aqui na região Nordeste 2000, final de 2018 para agora, tá? Mas, por exemplo, eu já vi numa concessionária Jaguar um RAV4 com 5.000 quilômetros, seminovo. O carro estava zero. Zero, zero, zero. E eu tive numa concessionária Audi, porque o meu escritório ele fica perto de uma concessionária Volkswagen, Audi e Ford. E aí, eu vi um Prius seminovo no showroom da Audi. Aí eu entrei, conheci lá o pessoal, chamei o vendedor e disse: me conta a história daquele carro. Um Prius preto. Ele disse: Alexandre, é o carro que tem. Ele era 2018, isso foi no ano passado. O carro tem 12.000 quilômetros. Eu disse: poxa, que legal, mas por que venderam um carro tão novo assim? E olha o que aconteceu. O marido comprou o carro para a esposa, deu o carro de presente. A esposa vendeu o carro porque não sabia quando ele estava ligado. É isso que é muito disruptivo. Não, ela vendeu por conta disso, porque ela não entendeu a tecnologia. Porque realmente, quando você entra num híbrido, que você liga o carro, ele não faz barulho nenhum, porque ele sai no modo elétrico. Barulho é zero. Quando chega no semáforo, o motor a combustão se desliga, mas mesmo assim o ar-condicionado continua climatizando. Então, esse não saber quando o motor estava ligado ou desligado foi que confundia a cabeça dela. E respondendo aquela pergunta aí do rapaz sobre a avaliação do híbrido, outro ponto importante que eu lembrei aqui agora chama-se compressor do ar-condicionado. Esse sim dá para você ver. Então, em alguns casos fica embaixo e outros ficam em cima. Então, iluminar direitinho. O compressor do ar-condicionado do Prius, do Toyota, do RAV, trabalha com 200 volts. E ele não tem aquela embreagem eletromagnética, não é acionado por correia como num carro normal. Ele é um motor elétrico. Então, você deve inspecionar principalmente o compressor dele para ver se está em bom estado. Outro detalhe, meu amigo, que pouca gente sabe disso. Quando se dá carga de gás num carro com ar-condicionado, você injeta também um óleo junto com o gás. Esse óleo é que lubrifica o sistema e lubrifica o compressor. O óleo do sistema de ar-condicionado de um carro híbrido é diferente dos outros. Se você leva o carro para fazer uma manutenção numa loja e tira lá o gás para fazer qualquer serviço, trocar o condensador, por exemplo, e você vai colocar o gás, que é o 134A, e não colocar o óleo correto, o compressor começa a vazar corrente. Então, o compressor ele pode dar choque. Então, você imagina que são pontos extremamente importantes, pertinentes, para que você possa estar aí negociando um carro seminovo, híbrido, tem que estar bem avaliado esses pontos, com certeza. Estou dando uma olhada aqui num site de venda para lojista aqui, de repasse de Sim, carro. Tem já está bastante querendo Prius comprar um, né? aqui. Não, Não, gostei isso, da isso. ideia. Eu estou olhando aqui os disponíveis aqui. Tem alguns Volvos, Lexus tem bastante, tem uns 4, 5 Bastante, Lexus bastante. aqui. E, e Prius tem uns 20. Mas tem carro, o Isso, legal é que a maioria é muito pouco rodado. A maioria dos isso. carros muito pouco rodados. Isso, isso. Então, você tem aí uma boa oportunidade, um negócio na mão. Observe o seguinte: um cliente da concessionária Toyota, você vê que eu fico em Recife, né? Na verdade, Jaboatão, que é a região metropolitana, 120 quilômetros tem Caruaru. Lá é um polo de tecido. E lá tem uma concessionária Toyota. Um representante de roupa queria um carro econômico, comprou um Prius. Tá? Então, o que é que ele faz? Esse cliente estava fazendo mais de 20, 25 quilômetros por